que é tentação para você? Tu imagina a quantidade de coisas que passam pela cabeça agora, né, quando eu te faço essa pergunta. Mas tentação pode ser um monte de coisa que está aí ao redor na nossa vida acontecendo, tudo varia da maneira como a gente enxerga o mundo, né? Tentação pode ser aquele chocolatezinho, pode ser aquele filme, tentação pode ser uma compra, pode ser shopping, pode ser tanta coisa, você pensou junto aí comigo. Mas assim, à medida que eu venho estudando cada vez mais, você já sabe, né? Eu estou lendo esse livro aqui agora, O Teste do Marshmallow, eu venho refletindo, entendendo o que o autor fala sobre falta de força de vontade, falta de autocontrole e como a gente pode condicionar de certa forma e criar dentro de nós um formato em que a gente possa ter mais força de vontade, possa ter mais força de força não, autocontrole, né? Basicamente eu vou falar sobre uma das primeiras ideias que ele apresenta. Nós já falamos nos últimos vídeos, se você não está acompanhando, você está perdendo, sobre como que são feitos esses testes, como que eles foram feitos, né? Análise sobre muitos estudantes durante décadas e décadas e como eles resistiam ou não a algumas tentações. Nesse caso, ele usava muito alimentação, né? Chocolate, biscoito, etc, etc. E hoje, assim, por mais que eu já tenha falado, né, uma das primeiras ideias de como as crianças costumavam criar estratégias para não receber o doce de primeira, esperar um pouquinho mais e receber o mais doce ainda depois, elas muitas das vezes estavam relacionadas à mente, como as crianças e os adolescentes, de certa forma, eles começavam a condicionar sua mente a não pensar naquilo ali que elas estavam vendo, mas em se concentrar em outras coisas ao redor com criatividade para conseguir resistir à tentação. É claro, né? Existe a grande pergunta que eu fiz num dos primeiros vídeos dessa sequência, dessa playlist, né, de novos propósitos sobre Vito, né? E qual é a primeira pergunta? Força de vontade, autocontrole, são coisas inatas? A gente aprende somente... Na verdade, a gente não aprende, a gente nasce com isso e não tem como aprender. Com o desenvolvimento desse livro, eu vou vendo que não, que existem estratégias. E eu posso dizer com segurança que eu sou um cara que tem uma baixa autoestima, que talvez tenha uma dificuldade para ter vontade, para desenvolver a minha vontade. E por isso eu venho agregando esse conhecimento para estudar, para me desenvolver e quem sabe criar mais estratégias para mim. E dessa forma, quando eu crio vídeo, eu tô te ajudando aí do outro lado a raciocinar. Não quer dizer que é um padrão que deva ser seguido. Lembre o que eu sempre falo: filtre a informação. Pois bem, vamos lá, eu não vou me devagar, né? Por que que eu cheguei nesse assunto? Por mais que as crianças pudessem resistir, o autor nesse livro, vou parar de falar o autor, né? O Walter Mitchell, né? Vou chamar de Valtão. O Valtão, né, nosso querido autor desse livro, ele observa e identifica diversos comportamentos étnicos, sociais, familiares de todas essas crianças para não induzir o estudo a uma análise simples se a pessoa resiste ou não. O que que faz ela resistir? O que faz ela ter mais resistência? Ele fala sobre muitos exemplos, fala sobre criação dentro de casa, ele até cita uma experiência que ele teve com tribos até indígenas e africanas, uma específica tribo africana teve ausência paterna, por exemplo, e aquilo justifica muito a falta de força de vontade, de autocontrole em certos momentos, mas não se pega só a isso, né? Fala sobre muito autocontrole de certas mães, um encorajamento de pais para que as crianças se dediquem e se descubram. Então, assim, existem muitas vertentes. Pois bem, se você não se encontra aí do outro lado, ou quem lê o livro não se encontra com essa força de vontade cada vez mais forte, e aí o autor começa a dar dicas e ideias de como essas crianças começam a se desenvolver e eles começam a escrever. Cara, qual é o padrão que essas crianças vão apresentando? Um desses primeiros padrões que eu observei, que me chamou a atenção, é o que ele vem chamando de planos de implementação. Se então. É uma condição, né? Se você gosta de programação, se você já ouviu falar do Excel, mas não tem muita paciência, já ouviu falar sobre condições. O que são condições? Se eu compro um livro, logo eu posso ler e estudar. Mas se eu não ler, eu não vou aprender. Se eu ler, eu posso aprender. Então, se isso são condições, são lógicas, lógica matemática, você já ouviu falar na escola também, enfim. Então ele usa esse termo, né? O se então, é uma condicionante. E aí, um dos grandes testes que ele faz para poder passar por essa condição
para colocar em prática, né? O que fazer, né? O que ele faz? Ele pega uma caixa, que tem até uma imagem, que eu vou até separar aqui, vou mostrar aqui a imagem, né, para poder ilustrar bem. Eu não vou editar esse vídeo, então, pô, fica mais fácil. Tô com um livro aqui do lado, cara. Já mostra aqui na casa. Na casa. Na casa não, né? Na caça. É uma caixa do palhaço. Essa daqui. De início, é meio assustador, né? Tá vendo aqui essa caixinha aqui? Ele reproduziu. Pois é, essa aqui é uma caixa do palhaço que vocês estão vendo aqui. O que é essa caixa, basicamente? Dos dois lados, deixa eu ver, a imagem. Dos dois lados, são imagens de guloseimas ou de coisas muito boas que passam. E esse palhaço no meio, parece ter um filme de terror, mas não é, né? Eu achei bem bizarro, e ele brinca com isso no livro. Esse palhaço, ele tem uma comunicação. Eles são os pesquisadores gerando tentações para as crianças ou os adolescentes que estão participando dos testes para não cumprirem uma ação que eles deveriam cumprir, em detrimento a aceitar a sugestão do palhaço de comer um doce, de brincar de alguma coisa, enfim. E aí a primeira condição que foi criada e que foi dita pelo Valtão, né, é uma que me faz refletir, pensar, me fez no início, né? De porra, não, cara, não é possível que é tão simples pensar nisso. Não é possível que é basicamente agir dessa maneira. Pois bem. Mas cada vez mais que eu estudo a minha mente, junto com a minha psicóloga, lembrem, cara, é um baita do investimento você ter um psicólogo que você se identifique com o processo. Lembra, eu já passei por vários psicólogos, então assim, não vá achando que de repente você vai bater o olho no primeiro psicólogo e vai dar certo, que você vai ter que encontrar alguém que você se identifique. E cada vez mais que eu estudo, eu vejo como a mente... Pô, Vitor, isso é óbvio. Pois é, mas o óbvio precisa ser dito. Como a mente interfere no nosso dia a dia. E que é possível aprender. Eu tô colocando em prática comigo mesmo, tô praticando a cada dia, seguindo padrões que fazem sentido para mim, criando rotina. Dentro dessa rotina eu tenho meus hábitos e desenvolvendo hábitos cada vez maiores. Pois bem, pô, Vitor, para de enrolar, né? Vai direto ao assunto. Pois é, o que é o tão fácil? A condicionante que ele fala é: o palhaço sugeria lá, faz isso, faz aquilo, vamos se divertir, vamos brincar, para de fazer isso aí. A criança tinha uma tarefa para fazer, tipo um trabalho de casa que o pesquisador deixava, e ela tinha que se concentrar lá para fazer o trabalho de casa. E o palhaço vinha lá, pô, faz isso aqui, vamos aqui brincar de não sei o quê, olha aqui na minha tela aqui que eu tô mostrando, tem uns chocolates legais, se você parar de fazer isso aí agora, a gente pode comer esse chocolate. Vamos brincar de alguma coisa legal. E aí a condição que o pesquisador explicava para a criança é: sempre que o palhaço te sugerir alguma coisa, diga: não posso, estou trabalhando. E aí eu fiquei pensando, pô, cara, não é possível, cara. Não é possível, não é. Não vou chegar não vou aceitar isso. Mas aí fui lendo a pesquisa, né, e eles foram mostrando os resultados, e eu botei na minha cabeça, tá bom, eu vou estudar sobre isso, vou ver se faz efeito, se faz sentido. E vou te falar, cara, cada vez que eu aprofundo, né, de novo, tudo que eu falei sobre a psicologia, o autoconhecimento, desenvolver, saber quem sou eu, quem é Vitão, cada vez mais que eu me aprofundo, eu vou vendo que não tem jeito. A mente é como se fosse exercício físico também. Então eu que estudei muito educação física, só agora, depois de ter saído da faculdade há anos, eu venho entendendo essa relação da mente com o corpo, sim. Que a mente é treinável. Ela é treinável e você não é só treinável, você precisa treinar. E aí você começa a observar o quanto de conteúdo nocivo você acaba absorvendo e quanta coisa ruim você traz para tua mente e como isso te atrapalha. Mas isso é um papo para outro dia, né? Eu não quero sair dessa condição que foi dita pelo pesquisador. Você basicamente dizer para si mentalmente ou então falar em voz, né, que não posso fazer tal coisa pois estou trabalhando. É curioso. E aí eu escrevi isso, né? Falei, cara, eu vou praticar. Bom, vamos lá. Eu tô dirigindo, isso aqui é um fato real agora. Eu tô dirigindo, eu adoro dirigir. E eu observei o quanto a música interferia na minha mente em certos momentos. A música, pra mim, não quer dizer que. Lembra, amigos? Não quer dizer que funciona pra você. É a minha experiência. Eu observei que a música me atrapalhava. Mesmo músicas que eu gosto muito e outras e tais. E hoje, por gostar muito de dirigir,
E não é aquele maluco que dirige correndo pra tudo quanto é lado. Dirigir na boa. Eu gosto de dirigir na faixa da direita, devagar, observando o ambiente, tudo que tá aparecendo, observando o trânsito. Pois é, eu cheguei nesse ponto, cara. Eu gosto de ler placas de trânsito, enfim. Aí, enquanto eu tava dirigindo, a minha mente, vocês já perceberam pra quem me acompanha no canal do Felipe, que a minha mente vagueia muito, né? E eu observo que eu sou muito criativo. Todos nós temos um traço de criatividade. Não quer dizer que eu sou melhor ou pior do que ninguém, pelo contrário. Mas a minha mente cria muitas coisas. E com muita frequência. Eu penso muito, penso, não para de pensar. E quando eu estou em estado de fluxo, fazendo alguma coisa que eu gosto muito, o que é? Tocando violão, praticando atividade física, estudando ou dirigindo, a minha mente tende a criar pensamentos que me distraem. E aí eu botei a prática, tava dirigindo, né? Esses dias, dirigi, e pensei, botei aqui na minha cabeça. Comecei a pensar coisas do que eu precisava fazer de trabalho, de vida, hábitos que eu precisava melhorar e tal. E eu comecei a observar que eu tava pensando demais e eu precisava focar no trânsito, ficar com atenção plena cada vez mais. E aí eu testei. Não posso pensar nisso agora, não quero pensar nisso agora, porque eu tô dirigindo, eu preciso prestar atenção no trânsito. E por vários momentos a minha mente tentava ali me tirar do meu controle, né? De pensar literalmente em qualquer coisa que me distraísse, que não fosse o que importasse. Eu precisava estar atento no momento presente do que está acontecendo. Eu preciso observar as placas de trânsito, eu preciso observar o distanciamento de um carro para o outro, eu preciso prestar atenção nos retrovisores, eu preciso estar sempre atento no que está acontecendo ali naquele momento. Então, cada vez mais, eu não posso permitir que os meus pensamentos me atrapalhem no momento em que eu preciso estar atento. E aí eu repeti isso por várias vezes. Cara, curioso, né? Bom, deu certo. Eu fiquei atento ao trânsito e é uma coisa que me dá muito prazer. Segui. E aí eu tive uma outra experiência com a Joana aqui em casa. Eu adoro brincar com a Joana, só que a minha mente muito acelerada, quando eu estou em dias mais muito corridos, ela gosta de pensar, a minha mente gosta de pensar coisas que eu preciso resolver, preciso fazer e tal. Ainda mais quando é um dia de trabalho muito desgastante, eu acabo perdendo o controle da minha mente, me cansa, porque pensa demais. E aí eu me pego brincando com a Joana, tava tocando violão ou jogando bola, não lembro, com ela. E aí minha mente tava pensando e tal. Aí eu me liguei, falei, não, peraí, não. Não posso pensar nisso agora, porque eu estou em momentos de lazer, me divertindo com a minha filha. Repeti isso por algumas vezes. Pois bem, não quer dizer que isso entre é instantâneo. A minha mente entra num controle normal e acabou. Aí entra como resolver isso. Entra o que o livro destaca também sobre a prática constante desse hábito, isso é um hábito, como leva para um automatismo. Pois é, né? O que é o automatismo e como é que eu diferencio? O automatismo nada mais é do que aquelas ações que você faz com frequência e você não precisa pensar, porque você já faz. Um exemplo: respiração. Eu não preciso controlar minha respiração. Na verdade, assim, tem muita coisa por trás da respiração que um dia a gente vai falar sobre isso. Mas a respiração em si, mesmo que eu não pense nela, eu estou respirando. Isso é um automatismo. E a gente não precisa observar. Então, assim, tem muitas ações que nós fazemos no dia a dia que a gente nem observa. Que a gente está no automatismo. Já pensou? Já reparou? Quando você pega no celular, você vai ver... deixa eu ver que horas são. Quando você vai ver, você passou 20 minutos vendo no Instagram. Pois é. Isso é um automatismo que você gerou e você já não percebeu. Você está no modo automático. E aí, o autor, o Valtão, né? É Valtão, né? Que eu tô chamando de Walter, né? É o Valtão. Ele diz sobre a importância de tornar esse hábito automático. Só que para chegar no automatismo, você precisa fazê-lo de forma mecânica. Então você precisa repetir. E aí o que eu faço? Eu tenho o hábito de escrever no meu bloco de notas do celular. Tem muita informação de coisas que eu quero desenvolver, melhorar em mim, quem sou eu, quais são os meus valores. E aí eu anotei isso para me lembrar com frequência de, cara, quando você tiver com a mente trabalhando em muitas coisas ao mesmo tempo, para e diz, se concentra no que você está fazendo e diz que você não pode fazer o que a sua mente está pedindo para fazer. Você precisa se concentrar no trabalho, na família, na tarefa de casa, em qualquer coisa. Então, assim, um ponto legal, a gente tem, o livro fala também, isso a gente pode falar mais para frente, se vocês tiverem interesse, ou então leia um livro, eu sugiro, sobre 2 tipos de sistema.
que é um sistema quente e um sistema frio. O sistema quente nada mais é do que o que a gente faz na impulsividade, é o automatismo. Então são coisas que a gente faz sem pensar muito. Já o sistema frio é a nossa razão, é a parte racional. O que a gente faz de forma racional? O que a gente para pensar antes de fazer? Ou seja, o sistema quente a gente faz sem pensar, o sistema frio a gente pensa antes de fazer. É confuso, assim falando as palavras, os termos técnicos, talvez sim, mas quando a gente bota na prática, vai melhorar a sua mente. Então pensa aqui agora. Tá bom, Vitor, mas como é que você resolve isso? Você tem ali a ideia da condicionante, né, do se então, como fazer, né? Mas você não tem ela, não é automático, você precisa fazer manual, certo? À medida que você vai repetindo, que eu vou repetindo, em algum momento aquilo se torna um hábito. E aí, a partir desse momento que ele vira um hábito, ele para de ser algo, né, manual. Eu não estou fazendo de forma... Aliás, eu estou fazendo de forma espontânea. E eu não preciso mais pensar naquilo. Então, deixa eu resolver mais uma vez, porque eu sei que você está ficando confuso nesse momento, e é bem confuso mesmo. A partir do momento que eu repito muitas vezes o que é racional para mim, o que é racional? Me concentrar no que eu estou fazendo agora, é o sistema frio. Cada vez mais que eu pratico essa condição, não posso ver TV agora, porque eu preciso trabalhar, em algum momento isso vai virar automático na minha cabeça, vai virar espontâneo. Em algum momento, que o livro diz que acontece com essas crianças, elas chegam à conclusão, o cérebro delas de forma automática para de pensar que não pode, que não deve ver televisão agora, porque ela precisa trabalhar. Então é nisso que eu estou acreditando e confiando dentro desses testes e eu trago para mim. Por que acontece? Qual é o resultado? O meu sistema frio, que é a parte racional, é o que a gente pensa antes de fazer, ele passa a trabalhar menos. Porque ele não precisa mais trabalhar certas coisas que já viraram automáticas. Então, um ato impulsivo meu, ele acaba se tornando automático. E antes do que era nocivo, eu vou ver televisão agora e vou trabalhar depois. Eu troquei. Eu vou trabalhar agora e vou ver televisão depois, no momento de lazer depois. Então, a partir do momento que eu insisto, isso vira automático a ponto de eu não precisar mais pensar. E quando eu paro de pensar de forma automática porque o racional está descansando, a gente poupa energia, a gente descansa mais, o nosso corpo trabalha muito menos. É essa compreensão que eu estou chegando. É o resultado, né, desse automatismo, dessa condição do ser e do então. É basicamente o nosso sistema mental virando um programa de computador, de certa forma. E aí eu começo a entender que muito dessa vida, da nossa vida, é como a gente não só aprender em escola, é de fato a gente condicionar o nosso cérebro a ações mais saudáveis, a ações mais efetivas, a ações de mais qualidade. A gente acaba passando muito tempo da vida correndo atrás do rabo, querendo A, B ou C, mas a gente não sabe o que a gente quer. Eu não sabia. E aí, à medida que eu vou estudando todos esses anos, esses 2 últimos anos principalmente, para quem acompanha o Diário de um Ansioso há tanto tempo, vai vendo essa transformação. A transformação não acontece de um dia para a noite. E que transformação é essa? Do que eu quero para mim? E é o que eu sugiro a você. Procura aí o que é bom para você. Não é o que eu estou dizendo, o que é bom para você. Nós somos bombardeados diariamente com informações de todos os lugares. Mídia, internet, família, trabalho, tudo ao nosso redor está influenciando a nossa mente. E se a gente não souber filtrar, a gente entra num estado mental em que a gente vira robô, agindo como o mundo quer que a gente haja, mas não como a gente acha que é melhor para nós. E cada vez mais que eu me aprimoro, que eu cresço, que eu entendo, que eu tenho mais maturidade, eu vejo que as minhas respostas já estavam dentro de mim esse tempo todo. Caraca, Vitor, como? É algo sobrenatural? Eu até tenho eu já falo para vocês que cada vez mais o meu lado espiritual vem entrando em sintonia comigo, a minha crença em Deus, a compreender e acreditar no que Jesus veio fazer aqui. Mas eu não estou levando para esse lado, eu estou trazendo a ciência para falar sobre a ciência, de certa forma. Quais são os meus valores?
quem eu quero ser, o que eu quero construir, né? E basicamente onde eu quero estar. Eu quero que a minha razão, né, de certa forma, descanse. Porque ela não precisa mais trabalhar, ela não precisa mais pensar. Tudo é energia. Ela não precisa. E não é energia do. Ih, cara, o vídeo deu uma travada aqui, não sei se enfim. Mas não é energia só divina e tal. É energia aqui física, corporal. Eu falo pra vocês: carboidrato, proteína. Quanto mais a gente gasta energia para fazer algumas ações, mais cansado a gente chega no final do dia. E quanto menos eu penso de forma racional, porque essa racionalidade já virou automatismo, já funciona de forma automática, eu economizo energia e tirei o foco. Eu economizo energia para gastar com o que realmente importa para mim. Para cada dia, um dia após do outro, me tornar alguém melhor. E o que é alguém melhor? É algo melhor dentro dos meus valores, do que eu acredito. Se você pensa que, cara, eu vou deitar no sofá e descansar um pouquinho, e fica ali meia hora rolando a tela, cara, isso não é descanso. Não é descanso. E eu te explico de forma racional. O seu olho está trabalhando. Enquanto você está vendo o celular ali, você tem músculos aqui dentro dos olhos que estão em trabalho constante. E cada vez mais que a tela está próxima dos seus olhos, isso um oftalmologista pode te explicar, tá? Eu não tenho conhecimento técnico. Quanto mais você está lendo, assistindo ali a tela do celular, seu olho se contrai, é como se você estivesse fazendo exercício físico de fato, com muita frequência. Agora imagina a quantidade de horas que você passa fazendo isso. Naturalmente, seu olho cansa. E ele não só cansa, os músculos cansam. Isso gera ali a miopia, tem a questão do astigmatismo também, que é para distância. Aí você vai precisar de óculos. Então, tá valendo a pena esse esforço que você está fazendo para assistir? E aí entra o segundo detalhe. A quantidade de conteúdo que você está consumindo e está entrando no seu cérebro e está virando uma verdade absoluta na sua mente, e você já não sabe mais filtrar o que você está absorvendo, te cansa 2 vezes mais. Então, assim, um momento de descanso para mim, cada vez mais hoje, é deitar no meu sofá ou na minha cama, fechar os olhos, ouvir, sentir, abrir os olhos, ver o que está ao redor, o que tem na minha vida. Isso é um descanso para mim, tem parecido um descanso de verdade. Um sono de qualidade. Isso não quer dizer que você não tenha que ter momento de lazer para poder gastar o que você tem de tempo com conteúdo que você queira ver. Uma série assim, um Instagram ali do outro lado. Só que não pode ser tua prioridade. Não pode ser a minha prioridade. A minha prioridade sou eu. Eu quero que cada vez mais o meu corpo economize energia para colocar energia no que realmente importa. E o que importa? De novo, o Diário de um Ansioso, desde a primeira temporada. Os meus valores. Minha família. Cada vez mais produzir conteúdo de qualidade aqui. Conteúdos do que eu estudo, que são de verdade, que estão dentro de mim. Eu vejo hoje a responsabilidade de um influenciador, ou de qualquer pessoa pública, na verdade, o tamanho da responsabilidade que a gente tem quando a gente conversa com a outra pessoa aí do outro lado. A gente está condicionando, olha a condição de novo que eu te falei lá no início do vídeo. Eu estou condicionando você aí do outro lado a ouvir o que eu tenho a te dizer. E olha o perigo se eu não falo para você que, cara, cuidado que o que eu faço pode não ser bom para você. Segue o teu instinto. Se eu falo pra você, faça isso que vai dar resultado, porra, cara, isso vai dar merda. Porque eu não conheço você. Eu não posso dizer o que você tem que fazer de exercício, eu não posso fazer não posso dizer o que você tem que ler, eu não posso dizer nada porque eu não conheço a tua vida. Eu não conheço o que participou da tua vida esse tempo todo, o que foi criado na sua mente de forma cultural, familiar e como você enxerga o mundo. O que você tem que ver aqui do outro lado, como influenciador ou como qualquer pessoa pública, é qual é o meu estilo de vida, o que eu sei de verdade. É isso. Está dando certo. Pode ser que dê certo para você, mas pega, filtra e vê o que pode ser melhor. Não segue exatamente o caminho, porque você pode se frustrar. A responsabilidade é muito grande das pessoas que criam conteúdo. E não estou falando só de conteúdo gigante, com visualizações milionárias, gigantescas, até para criador de conteúdo pequeníssimo. Se você cria conteúdo para o seu familiar, para um parente, para um amigo, isso está influenciando a forma do outro te enxergar. É claro que a responsabilidade de quem recebe, né, e como está fazendo aquilo, bom uso ou não, é só da pessoa. Tem que ter responsabilidade. Agora, se eu já tenho isso na minha consciência, sabendo que o que eu falo
pode influenciar a vida de outras pessoas negativa ou positivamente, porra, eu tenho que estudar cada vez mais para saber o que eu tô fazendo. Olha o perigo de falar algo que possa fazer alguém não ir para um caminho que seria o ideal para a própria pessoa, né? E aí, de novo, onde é que eu quero estar? Cada vez mais racional, racionalizando, mas sem esse racional estar constantemente trabalhando. Eu quero que o racional ensine aqui a espontaneidade a ser racional também, a agir através de hábitos frequentes, repetindo cada vez mais, e esse, né, do teste do Marshmallow, essa condição C, então, se eu estou trabalhando em algo sério, eu não vou me distrair vendo televisão. Eu vou me concentrar nisso aqui agora. É que eu estou em teste agora. E eu vou trazer cada vez mais o que eu venho aprendendo para vocês e dizendo: funcionou? Não funcionou. Mas o que eu mais quero, no fundo de tudo, é que você aí do outro lado, que está assistindo o conteúdo, tenha uma ótima vida. E que você se conheça. Porque cada vez mais que você se conhece, eu acho que os caminhos da vida vão se abrindo. Você vai sabendo para onde você quer ir. Beijo, minha amiga! Um beijo, meu amigo! Até a próxima. Tchau, tchau.